Meu nome é Leonardo Torres, proposta aqui, ó, teremos 1 hora para relembrarmos os pontos principais dentro aqui desse mundo paralelo que é o direito administrativo. Vamos lá, gente, ó. Primeiro ponto é o seguinte, relembrarmos aqueles conceitos de administração pública. Não se esqueçam que o direito administrativo, ele é um ramo do direito público interno que tem por objeto estudar a administração pública. E o que seria a administração pública? Depende do critério que você utiliza para conceituá-la. Então vem comigo, ponto de número 1, é nosso manual caseiro, e já adianto, hein? Será uma revisão bem dinâmica, mas não menos proveitosa. Vamos lá, gente, ó. Ponto de número 1, vamos tratar aqui daqueles conceitos de administração pública. Colegas, quais são os critérios que os administrativistas adotam para conceituar a administração pública? Então coloque assim, conceito / critérios que são utilizados para conceituar a administração pública. Conceito, critérios de administração pública. Então, recapitulando, hein? Direito administrativo, ramo do direito público interno que estuda a administração pública. A administração pública depende do conceito. Vamos lá, gente, ó. Temos aqui um conceito objetivo de administração pública, conceito objetivo. Administração pública, temos aqui um conceito subjetivo, legal. Administração pública, temos um conceito amplo, show de bola. E também temos um conceito estrito de administração pública. Gente, cuidado porque a FGV, não esperem questões, né, o que é, né, o que é, jamais. A FGV traz questões reflexivas, casos problema, e depois eu vou hipoteticamente demonstrar como que a FGV poderia questionar esse ponto em seu exame de ordem. Legal? Vamos lá, gente, ó. O que é administração pública? Numa perspectiva objetiva. Se você utiliza o critério objetivo para conceituá-la, o que a FGV quer de você? Que você diga o seguinte, ó, quais são as atividades típicas da administração pública? O que a administração pública faz? Quais são as atividades típicas da administração pública? Relembrando, primeira... Muito bem, você falou, aliás, você pensou, serviços públicos, de repente você falou, né, aí com você, né, aí sozinho, vamos lá, ó. Serviço público, a primeira atividade típica da administração pública. Relembrando, questão de prova hipotética. Toda atividade que é de interesse público será classificada como serviço público. Errado por quê, gente? Nem tudo que é de interesse público verificaremos que será classificado como serviço público. Na verdade, o serviço público é apenas uma das 4 atividades típicas da administração e todas são de interesse público. Não se esqueçam que no Brasil, gente, serviço público é todo aquele que a lei fala que é público. Ora o Estado presta e ora ele delega a execução a particulares. Legal. Vamos lá. Qual que é a segunda atividade típica da administração que integra o seu conceito objetivo? O fomento. O fomento, ajuda, incentivo, o altruísmo, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, isso é fomento, isso é administração pública no seu viés objetivo. Legal. Intervenção administrativa, gente, ó, é a terceira atividade típica da administração pública, a intervenção administrativa. Amigos e amigas, não se esqueçam do quê? Eu sempre coloco aqui ao ladinho um cifrão. Por que um cifrão, gente? Porque a administração pública, sempre que ela intervir na economia em prol do interesse público, tenha certeza, estaremos diante aqui da intervenção administrativa. Exemplo clássico, presidente da República, que é chefe do Poder Executivo Federal, muito bem, ele, para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde, cigarro, bebida, ele, por um decreto, né, que é um ato administrativo, ele aumenta a alíquota em relação ao imposto daquele produto, que é nocivo à nossa saúde, para desestimular o consumo. Gente, é o Estado intervindo na economia para desestimular um comportamento, nome disso, intervenção administrativa. E para fechar a conta e passar a régua, vamos lá. Polícia administrativa, gente, o poder de polícia administrativa é a 4ª atividade típica da administração pública. Relembrando, sempre que a administração pública limitar uma liberdade individual, sempre que a administração pública mitiga, reduz um direito individual em prol do todo, ela está agindo com seu poder de polícia. Exemplo clássico, gente, quando o município, por um decreto, limita o número de andares nas construções daquele bairro. É puro poder de polícia. Limitou o meu direito de proprietário em prol do interesse público, né? Construções seguras, salubres, para que se evite lá uma superpopulação naquele bairro, um trânsito caótico. Isso é poder de polícia. Legal. Então a administração pública no conceito objetivo são as suas atividades. Serviço público, fomento, intervenção na economia e o poder de polícia administrativa. Cuidado porque não se esqueçam. A FGV, assim como as demais bancas, tem uma tara sexual por expressões sinônimas. Por exemplo aqui, gente, ó, conceito objetivo, mesma coisa que conceito material. Pode falar sexual? Pode, né? Não tem problema, né? Legal, né? Não tem problema, né? Sexual, né? Normal, né, gente? Conceito objetivo, conceito material ou conceito funcional. Então, conceito objetivo, conceito material
ou conceito funcional. São expressões sinônimas, objetivo, material ou funcional. E outro ponto, hein? Vem em prova assim, ó, administração pública, iniciais minúsculas, conceito objetivo. E não se esqueçam, dos 3 poderes do Estado, qual deles é o expert em administração pública? Qual deles nasceu para administrar? Muito bem, é o Poder Executivo, por mais que os demais poderes também administrem atipicamente. Show de bola. Agora vem comigo, ó. O que é administração pública num conceito subjetivo? É fácil. Aqui a FGV, a sua banca, ela quer que você diga o seguinte: de que forma a administração pública se estrutura? O advogado, como que a administração pública se estrutura? Fácil. Vou colocar aqui então, ó. Administração pública, conceito subjetivo. A FGV quer que você aponte de que forma que a administração pública é estruturada, a sua estrutura. Vamos lá, gente, ó. Integrando a estrutura da administração pública e, consequentemente, o seu conceito subjetivo, temos o quê? Os agentes públicos. Muito bem. O que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública, não importa como, remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, nomeado pela comadre, apesar que é nepotismo, não pode, né? Mas enfim, não importa como. Se você exerce a função pública aprovada em concurso público, não importa, você é um agente público. E você integra o conceito subjetivo de administração. Boa. Vamos lá, gente, ó. Os órgãos públicos também integram o conceito subjetivo de administração pública. Colegas, não se esqueçam do quê? Que o órgão público, ele é um centro de competências que é criado por lei. Para quê? Para especializar a administração pública. Centro de competências criado por lei para especializar a administração pública, por exemplo, os ministérios na esfera federal são órgãos públicos. E não se esqueçam, os órgãos públicos são despidos de personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Boa! E para fechar a conta aqui, gente, ó. As entidades públicas, também conhecidas como pessoas administrativas. As entidades públicas, elas também integram o conceito subjetivo de administração. Professor, só para relembrar, entidade pública, isso mesmo. Entidades públicas são pessoas jurídicas que habitam a administração pública indireta. Elas são criadas por lei ou têm a sua criação autorizada por lei. Para quê, gente? Para desafogar os entes centrais e também para especializar a prestação de serviço público. Autarquias, por exemplo, IBAMA, fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, empresas públicas, por exemplo, Correios e as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, são entidades públicas. E cuidado, hein? Os órgãos públicos não são pessoas jurídicas. Só que as entidades públicas têm personalidade jurídica própria. Boa! E venham comigo aqui, ó. Da mesma forma que para o conceito objetivo temos expressões sinônimas, também teremos, lógico, expressões sinônimas em relação ao conceito subjetivo. Conceito subjetivo ou conceito formal ou conceito orgânico. Subjetivo, formal ou orgânico. E viram em prova assim, ó. A administração pública, iniciais maiúsculas. Tenha certeza que é o conceito subjetivo. Professor, para de enrolar. Como que a FGV ela poderia perguntar sobre isso em minha prova? Por exemplo, assim, ó. Ela traz um caso concreto e pergunta assim: ô candidato, a prestação de serviço postal, serviço postal, se insere no conceito objetivo ou subjetivo de administração pública? Serviço postal, calma lá, é um serviço público, boa. É uma atividade da administração, conceito objetivo. É muito fácil. Ô candidato, advogado, me diga uma coisa. O carteiro que é empregado público, ele se insere no conceito ob ou subjetivo de administração pública? Poxa, o carteiro é um empregado público, que se insere aqui no gênero agente público. Ele integra a estrutura da administração, conceito subjetivo. Olha que fácil. E os Correios? Correios é uma empresa pública, que é uma entidade que integra a administração pública indireta federal, conceito subjetivo. É muito fácil, tá? Nem que você queira, você consegue errar, não tem como. Beleza? Muito bem. Vem comigo aqui, gente, ó. O que é administração pública numa perspectiva ampla, lato sensu? É fácil. Aqui serão englobadas 2 atividades. Que atividades? Vamos lá, gente, não durmam. Olha o telefone celular, tá ligado que eu sei, hein? Vamos lá, gente. Ó, esse emoji aí. Atividades políticas e atividades o quê? Jurídicas não contenciosas. Então espera um pouquinho. No sentido amplo, o que é administração pública? Isso aqui engloba 2 atividades, ó. Atividades políticas e atividades jurídicas não contenciosas. E no sentido estricto senso, o que é administração pública? Só será englobada uma atividade. A atividade jurídica não contenciosa. Então, vou colocar aqui, gente, até para otimizar o meu tempo, ó. No sentido estrito, o que é administração pública? Só engloba atividade jurídica não contenciosa. Professor, o que é atividade política? Fácil. É aquela atividade que executa a política pública. Por exemplo, quando o presidente da República elabora o
PPA, que é o Plano Plurianual, estabelecendo metas para os próximos 4 anos. É atividade eminentemente política ou governamental. Planejar política pública. Boa. E o que é uma atividade jurídica não contenciosa? É aquela atividade que executa política pública. Presta um serviço público, nomeia servidores públicos, realiza obras públicas. É muito fácil, gente. Ó. Administração pública, numa perspectiva ampla, é planejar a política pública e executar a política pública. Fácil. E no sentido estrito, o que é administração pública? Somente a atividade jurídica não contenciosa, a execução de política pública. Pergunta, professor. Faça a pergunta. Se porventura, o examinador, a banca, né, o examinador, ele não especificar se ele quer o sentido amplo ou estrito. O que eu faço? Eu chamo o fiscal? Vou embora? Não, gente, calma. Se porventura a FGV não especificar se ela quer o sentido amplo ou estrito, responda que a verdadeira administração pública raiz e não Nutella é aquela que executa a política pública, tá? Adote conceito estrito. Tanto que, qual que é o nome do poder que normalmente administra o especialista em administração? O poder executivo, o executor de políticas públicas, tá? Legal. Notaremos que a atividade política, o estudo fica mais a cargo do direito constitucional, tá? Que é ministrado pelo Kozikowski, né? Kozikowski. Aquele é conhecido como Coqui, o Coqui, né? O Coqui. Muito bem, vamos lá, o Coqui, para os íntimos. Vamos lá, gente. Então não falou nada, sentido estrito. Venham comigo. Outro ponto importantérrimo que a FGV gosta muito é esse ponto aqui, gente, ó. Atos administrativos. Então venham comigo, vamos aqui relembrar esse tema tão importante. Professor, eu odeio esse tema. Mas tudo bem, gente, não tem problema. Depois é ser aprovado lá no exame de ordem, já era, né? Vamos lá. Mas, por enquanto, temos que encarar esse tema. E você sabe também, eu não sei se esse é o seu objetivo, mas além da advocacia privada, temos a advocacia pública, né? E se você quer ser um advogado público, deverá prestar um concurso público, que com certeza você deverá comer com farinha o direito administrativo e com certeza deverá dominar aqui o tema atos administrativos. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá. O ato administrativo, ele está para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo. Gente, a administração pública, ela administra através de um ato administrativo. Calma lá. Eles estão para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo e a sentença para o poder judiciário. Perfeito. Podemos afirmar então que o poder executivo, normalmente é ele que irá editá-los. Questão de prova hipotética. Podemos afirmar que somente, marcar texto aqui no somente o poder executivo, ele pode praticar um ato administrativo. Questão mirim, né? Errado, gente, porque o poder executivo irá praticá-los tipicamente como atividade fim e os demais poderes também irão editá-los como atividade meio atividade atípica. Legal? Muito bem. Venham comigo aqui, ó. Não se esqueçam de um detalhe. Vamos relembrar? Vamos lá. Os atos administrativos que materializam a função da administração pública, eles são normas jurídicas, infralegais. Vou colocar aqui, ó. O ato administrativo, ele é infralegal. Gente, infralegal porque, hierarquicamente, lá de acordo com a pirâmide do Hans Kelsen, ele vale menos que a lei. Da mesma forma que a lei, ela encontra o seu fundamento na Constituição, os atos administrativos encontram o seu fundamento na lei. É por isso que a administração tem a sua conduta pautada em lei, princípio da legalidade, porque o ato que a representa é infralegal. Infralegal, outro ponto importante, gente, ó. O ato administrativo, ele representa uma manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Vontade do quê, professor? Vontade de administrar, de exercer a administração pública. Prestar um serviço público, realizar o fomento, intervir na economia ou exercer o famoso poder de polícia administrativa. Boa. Outro ponto importante, hein? É isso que diferencia um ato administrativo de um contrato administrativo. Por quê? O contrato administrativo, ele é bilateral, estabelece obrigações mútuas. Você entrega a coisa e eu pago pela coisa. Agora, o ato administrativo não, ele é unilateral. Ele só impõe obrigações aos destinatários. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, gente, vem comigo aqui, ó. Outro ponto importante, hein? Esse ato administrativo, ele produz efeitos no mundo jurídico, ele muda alguma coisa, ele altera direitos, ele cria direitos, ele muda alguma coisa, ele produz efeitos no mundo jurídico. Outro ponto bacaninha no conceito aqui, gente, ó. O ato administrativo, ele só pode buscar o interesse público, ele só pode buscar o interesse público. Tanto que se a administração pública praticar o ato administrativo buscando qualquer outro interesse que não seja o público, haverá um desvio de finalidade. Qual que é a pergunta de prova, hein? Qual que é a única razão de ser da administração pública? Vamos lá.
A busca do interesse público primário ou interesse público secundário? Você, putz, e agora? Interesse público primário ou secundário? Fácil, gente. O interesse público primário é o interesse público do povo. Queremos menos impostos. Queremos menos impostos. E o interesse público secundário é o interesse público do Estado. Queremos mais impostos. Queremos mais impostos. Gente, qual que é a razão de ser da administração pública aqui no mundo encantado, pelo menos? É a busca do interesse público primário, o interesse público do povo, tá? Não é o interesse público secundário e muito menos o interesse da autoridade que pratica o ato, haveria um flagrante desvio de finalidade. Legal. E não se esqueçam também, gente, ó, que esse ato administrativo, ele está sujeito a um duplo controle. Ele está sujeito a um controle interno pela própria administração pública e também estará sujeito a um controle externo, por exemplo, realizado pelo Poder Judiciário. Eu tenho certeza, gente. Se não for, eu mudo meu nome para Sabrina, que é um nome lindo. Vamos lá. Eu tenho certeza. Se aquela manifestação estatal, ela tiver tais características, ela será um ato administrativo, ok? Gente, vários exemplos. Alvará de licença para que você conduza a sua motocicleta, a sua CNH, é um ato administrativo. Um ato administrativo negocial, onde a administração atende um pedido seu. Outro exemplo, vamos lá, gente. Auto de infração de trânsito aplicado pela Polícia Rodoviária Federal ao motorista infrator. É um ato administrativo punitivo? Por exemplo, o decreto que a Presidente da República expede e regulamenta uma lei federal. É um ato administrativo normativo. Outro exemplo, gente. Uma circular que é expedida na administração pública, emitindo ordens uniformes aos servidores públicos. A partir de segunda-feira, todos os servidores aqui da Polícia Federal, dessa delegacia, compareçam munidos com crachá. É uma circular, é um ato administrativo ordinatório, ok? Que decorre do poder hierárquico. Gente, a administração pública fala através deles, tá? Cuidado, não confundam, gente, coçar o meu olho aqui, acho que entrou um cisco aqui, né? Pode coçar, não tem problema, acontece. Vamos lá. Gente, voltou. O cisco continua, tá? Mas enfim, vamos até o final. Veio comigo. Não confundam o ato administrativo com o fato administrativo. Por quê, gente? Qual que é a semelhança entre um ato e um fato administrativo? Ambos produzem efeitos na administração pública, tanto o ato quanto o fato administrativo. Diferença. O ato administrativo, o que ele representa? Uma manifestação de vontade da administração pública. É a vontade da administração pública na produção daqueles efeitos. Agora, o fato administrativo não. É um evento natural, que, embora natural, ele também surtirá efeitos na administração pública. Exemplos clássicos. Quando o servidor público falece, evento natural, efeito na administração pública, cargo público vago, né? Próximo, muito bem. Agora, quando a administração pública demite um servidor, efeito, cargo público vago. Quais desses exemplos se refere a um ato e qual deles se refere a um fato administrativo? Morte do servidor, evento natural, é um fato administrativo. E a demissão do servidor, que é a vontade da administração pública de demiti-lo, é um ato administrativo. Legal? Muito bem. Venham comigo, gente, não se esqueçam também do quê? Quando se fala em ato administrativo, é importantíssimo que relembremos aqueles institutos dos atributos dos atos administrativos. Vamos lá, gente, não durmam. Atributos dos atos administrativos, eles não se confundem com os seus elementos. Então, atributos de um ato administrativo, eles não se confundem com os elementos. Calma lá, então. Atributo é uma característica do ato. Boa, é uma característica do ato que irá diferenciá-los de atos jurídicos praticados por particulares. Se eu, Leonardo, pessoa comum, eu pratico um ato jurídico, ele não tem tais características. Agora, se a administração pública pratica um ato administrativo, ele terá tais características, tais atributos, ok? Outro ponto importante. Os atributos têm previsão doutrinária, previsão nos livros, e nem todos os atos têm todos eles. Show de bola. Elementos são os requisitos que formam o ato administrativo. É a espinha dorsal de um ato, é o esqueletão do ato. Todos os atos têm todos e a previsão é legal. Por exemplo, gente, ó, se vocês notarem, lá no artigo 2º da Lei 4717, Lei 4717 de 65, que lei que é essa aqui mesmo, gente? É a lei que regula a ação POP, né? Ação popular. Ela vai trazer lá os vícios que podem ocorrer nos elementos de um ato administrativo. Ok? Cita lá os 5 elementos. Professor, tem macete para esse tema? Tem macete sim, ó. Atributos, a expressão TIEPA. Eu não falei Tietem, não é a Beth Faria no auge lá em Mangue Seco, não, gente. É a TIEPA. E a expressão MC-OFF, ela sintetiza o quê, gente? Não é MC Loma, não, né? A gêmeas lacração, não. MC-OFF.
Aqui, gente, ó. MC Off sintetiza o quê? Os 5 elementos que formam um ato administrativo. Agora, eu farei perguntas, e eu quero que vocês me digam se eu me refiro a um atributo ou a um elemento de um ato administrativo. Preparados? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Vamos tentar pegar uma letra aqui que é comum para ambos. Apesar que não tem letra comum para ambos, né, gente? Não tem letra, não tem como fazer a pergunta, porque não tem como, né? Então é um quiz aqui furado. Mas enfim, vamos tentar, faz de conta que tem letra, né? Enfim, vamos tentar. Tipicidade. Tipicidade só pode ser um atributo do ato administrativo. Tentei aqui fazer uma brincadeira, mas não rolou, né, gente? Enfim, paciência. A tipicidade é um atributo do ato administrativo. Deixa eu aproveitar o gancho. Sempre que eu colocar aqui um sinalzinho em azul aqui, esse sinalzinho aqui, ó, quer dizer que todo ato irá possuir o atributo. Tipicidade. Todo ato tem que ser típico. Quer dizer o quê, gente? Que da mesma forma que a lei encontra o seu fundamento na Constituição Federal, os atos administrativos encontram o que? O seu fundamento na lei. Resumo da ópera. A administração pública só pode praticar um ato típico. O que é um ato típico? É aquele que é previsto em lei. Por exemplo, a suspensão de um servidor federal por 1 ano. É um ato atípico, não dá, gente. Por quê? A Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis Federais, lá no artigo 130, ela prevê que o prazo máximo de uma suspensão do servidor federal são 90 dias. Então, a suspensão dele por 1 ano é um ato atípico, não pode ser aplicada. Agora, a suspensão do servidor por até 90 dias é um ato típico, tem previsão legal. Show de bola. Vamos lá, então. Quando se fala assim, ó, o motivo. E motivo, né, só pode ser aqui um elemento, é o único M aqui da história. Motivo. O motivo é o porquê daquele ato administrativo. Por quê? O porquê. O porquê, né, como é o porquê. Então temos aqui um chapeuzinho. Muito bem. O motivo é o porquê do ato. O administração. Por que você demitiu aquele servidor? Por quê? Porque ele praticava aqui na repartição pública, concomitantemente ao exercício do cargo, ele praticava o comércio. Ele comercializava aqui na repartição pública lingerie, mas o quê? Trufa. Ele comercializava lá cosméticos Rinodê. Ele vinha com a camiseta às segundas-feiras assim, ó, quer emagrecer? Me pergunte como. O cara vendia de tudo aqui na repartição pública e a lei proíbe a prática da mercancia na repartição pública e ele foi demitido. Esse é o motivo. Não confundam o motivo com a motivação. Por quê? A motivação é a externalização dos motivos. É quando você põe para fora os motivos que ensejaram a prática do ato. Ok, gente? A dica é a seguinte, ó. Depois verifiquem com carinho. Aliás, tudo que eu falo agora é da lei 9784 de 99. Que lei que é essa aqui, gente? Ó, é a lei que rege o PAF. O que é o PAF? É o Processo Administrativo Federal, tá? Depois vejam lá com carinho o artigo 50 da lei do PAF, por quê, gente? O artigo 50 desta lei vai trazer o quê? 7 situações onde a motivação do ato é obrigatória. Por exemplo, quando a administração pública, ela impõe a você administrado deveres, ela deve motivar. Como que eu faço para motivar o ato? Professor, fácil. Para você motivar o ato, basta que você narre os fundamentos de fato e os fundamentos de direito. Por exemplo, um auto de infração de trânsito, para motivá-lo, o PRF ele vai narrar a infração praticada e vai narrar o quê? Também um artigo de lei que autorizou a aplicação da multa e a motivação. Beleza? Não se esqueçam. E isso foi questão não do último, mas do penúltimo exame de ordem, direito administrativo, segunda fase discursiva, hein? Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Uma vez que você, autoridade pública, motivar o ato, que seja verdadeiro aquilo, hein? Se for um motivo falso ou inexistente, o ato ele é o quê? Ilegal. Beleza? Teoria dos motivos determinantes. Vamos lá, outra pergunta. Presunção de legitimidade. Até que se prove o contrário, o ato é legítimo, verdadeiro, legal. Gente, presunção de legitimidade nada mais é que um atributo do ato administrativo. Eu vou colocar assim, ó, presunção, 3 pontinhos, e você sabe que eu estou aqui me referindo à presunção de legitimidade, que eu já adianto, ó, todo ato tem. Até que se prove o contrário, acredita-se, presume-se que aquele ato é legítimo. Até que se prove o contrário, você, empresário, realmente é um poluidor, e até que se prove o contrário, aquele auto de infração aplicado à sua empresa é totalmente ilegal. Presunção de legitimidade. Só que não se esqueçam, coleguinhas, essa presunção ela é relativa. Em latim, é a famosa presunção iuris tantum. Recordando, o que é uma presunção mesmo iuris tantum? Gente, aquela presunção
que pode ser o quê? Desconstituída. Ou seja, presume-se legítima até que se prove o contrário. Você que foi autuado pelo IBAMA, por exemplo, tem plenas condições de provar lá que o fato é inverídico, que o analista ambiental mentiu, presunção relativa iuris tantum. Legal, é a boa-fé, né? Aliás, é a fé pública, a fé pública. Competência. A competência, doutores, advogados, é mais um elemento aqui do ato administrativo, ó. Vou abreviar, tá? Comp de competência. O que é competência, gente? É fácil. A autorização legal para que você possa praticar um ato administrativo. A autorização legal para que o agente público possa praticar o ato administrativo. Não se esqueçam. Como que nasce um cargo público? Qual que é a norma jurídica hábil para criar um cargo público? A lei. Boa. Quando a lei cria um cargo público, a lei estabelece denominação do cargo, por exemplo, técnico judiciário. A lei estabelece, gente, vencimento correspondente ao cargo, sei lá, 20 mil reais. E a lei também estabelece o quê? As atribuições do cargo à sua competência. É a autorização legal para a prática do ato. Não se esqueçam do quê? Ó, competência, em regra, aliás, a competência, ela é sempre inderrogável. Como assim inderrogável? Mesma coisa aqui, irrenunciável. Exercício obrigatório. Inderrogável ou irrenunciável, exercício obrigatório. A competência é também o quê? Imprescritível. Como assim imprescritível? Ela não se acaba pelo seu não exercício. Ela não se esvai pelo seu desuso. Legal. Ela também é o quê, gente? Improrrogável. Ou incompetente ao praticar o ato, não se torna competente. E, em regra, ela é delegável, ampliável. Ou para uma autoridade do mesmo nível, ou para subordinados, admite-se uma delegação de competência horizontal ou vertical. É uma ampliação e não uma transferência, tá, gente? E outro ponto, em regra, ela também é avocável. A autoridade superior pode chamar para si uma competência originária de um órgão subordinado. Cuidado, por quê? A avocação, ela só se dá de forma vertical. E a delegação pode ser horizontal ou vertical. Cuidado, por quê? Nós temos 3 competências que não podem nem ser delegadas e nem avocadas. Venham comigo. Competência exclusiva. Tem que ser aquele órgão, não admite a delegação e nem a avocação. Competência para editar um ato normativo. Decretos, portarias, resoluções. Também não admite a delegação. E temos também lá, gente, as competências para julgar um recurso administrativo, também não podem ser delegadas e nem avocadas. Show de bola. Vamos lá, gente, ó. A finalidade. A finalidade é mais um elemento do ato administrativo. Não se esqueçam que qual que é a única finalidade geral para a prática do ato? Alcançar o interesse público. Tanto que se a autoridade competente ela busca uma outra finalidade, haverá um flagrante desvio de finalidade, tornando o ato nulo. Beleza. Imperatividade. Imperatividade é mais um atributo. Vamos lá, gente. A imperatividade é mais um atributo do ato administrativo. Galera, cuidado, por quê? Venham comigo aqui, ó. Não se esqueçam. Sempre que eu colocar aqui ao lado do atributo um X, o que isso significará? Que o ato nem sempre irá possuir esse atributo. Em regra, ele possui, nem sempre. Que é o caso aqui da imperatividade, ó. A imperatividade, em regra, pelo menos, a administração pública ao praticar o ato, ela impõe condutas ao administrado. Ou para que você faça ou para que você não faça alguma coisa. Recicle o lixo. Conduta comissiva. Faça. Não construa além de 3 andares. Conduta omissiva, não faça. Conduta comissiva, faça, omissiva, não faça. Mas como que você fala que nem todo ato é imperativo? Nem todo. Quando você solicita um alvará de licença para que você construa, é um ato administrativo negocial, onde a administração pública não impôs nada. Pelo contrário, ela atendeu um pedido, uma solicitação sua. Legal? Então nem todo ato é imperativo. Eu vou aproveitar o gancho. Temos aqui mais um atributo, que é o famoso atributo da exigibilidade. Vamos lá, gente, ó. Exigibilidade que talvez também pinte em prova como coercibilidade, ó. Exigibilidade que talvez pinte em prova como coercibilidade. Eu já adianto, ó, que nem todo ato possuirá esse atributo. É muito fácil. A administração pública impõe a conduta pela imperatividade. Só que ela exige que você cumpra a conduta imposta sob pena de sanção através da exigibilidade. É o atributo que exige que você cumpra a conduta imposta sob pena de punição. Por exemplo, ó, ei, você que é beneficiário do Bolsa Família, se recadastre até o dia 30. Imperatividade, conduta comissiva. Se recadastre, faça alguma coisa. Se não se recadastrar, será o quê? Terá o benefício cassado. É a exigibilidade. Exige que você cumpra a conduta sob pena de sanção. Boa! E para fechar a conta aqui dos atributos, gente, ó, autoexecutoriedade. Gente, tem que abreviar. Autoexec. E já adiantando, ó,
X, nem todo ato é autoexecutável. Galera, em regra, é a própria administração pública que executa seus próprios atos. Nem sempre. Em regra, é a própria administração pública que irá colocá-los em execução. Só que tem exceções que ela precisa de uma autorização do Poder Judiciário. Exemplo clássico, cobrança litigiosa, cobrança contenciosa de multa. A administração pública só executa uma multa quando há uma resistência em relação ao pagamento, se ela propuser uma ação judicial, que é uma ação de execução fiscal, tá? Vamos lá, então, quais são os atributos que todo ato tem? Presunção e tipicidade, os demais nem sempre. Quais são os elementos que faltaram? O objeto, gente, tem o objeto, é a mesma coisa que conteúdo, tá? E a finalidade, que eu já expliquei, sinônimo de resultado. Objeto, conteúdo, finalidade, resultado. Legal. O que é o objeto? É o objetivo do ato. Por exemplo, ó, demissão, objeto, demitir. Suspensão, objeto, suspender. E tem que ser um objeto lícito, certo, possível e moral. Legal. E para fechar a conta aqui, gente, ó, forma. O que é a forma? Gente, é a roupinha que veste o ato. É publicado, não é? Quem define a forma é a lei, ok? É a lei que define a forma. Outro ponto importante, ó. Quando a lei prevê uma forma para a prática do ato, isso gera uma segurança jurídica, tanto para a administração quanto para o administrado, porque a forma estabelece um padrão na administração pública. Não importa quem seja o destinatário do ato, a forma para praticá-lo é a mesma. Isso evita perseguições políticas, apadrinhamentos, ok? Outro ponto bacana, venham comigo aqui, ó. Não se esqueçam também, colegas, a colocar aqui nesse vácuo. Não se esqueçam também do quê? Das principais formas de extinção de um ato administrativo. Muito bem, vamos lá, gente, ó. Quais são as duas principais formas de extinção de um ato administrativo? Sem querer esgotá-las, essa não é a pretensão, mas quais são as duas principais formas de extinção do ato? A anulação e também a revogação. Vamos lá, gente. A anulação e a revogação. E já aproveitando o gancho, adiantando, a anulação, qual que é a regra? Efeito ex tunc, aquele efeito retroativo. Lembram lá o ex tunc? T de testa, bate na testa e retroage. E a revogação do ato tem efeitos ex nunc, efeitos para o futuro. Aquele macetezinho lá, ex nunc, N de nuca, bate na nuca e vai para frente. Muito bem. Quando que se anula um ato administrativo? Quando for um ato administrativo ilegal. Se for um ato ilegal, tenha certeza que ele será anulado. Ou pela própria administração pública de ofício, ou provocada mediante recurso administrativo. Ou pelo Poder Judiciário, desde que provocado, desde que instado a tanto. E não se esqueçam, gente, já que o ato anulado é ilegal, o efeito é retroativo. Ele vem apagando tudo, pelo menos quase tudo que o ato produziu. Lógico, respeitando o direito de terceiros de boa-fé. Apesar que é o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu. Em algumas situações, em prol da segurança jurídica, para respeitar lá o princípio da boa-fé, da confiança legítima do administrado, o Supremo, ele vem o quê? Modulando os efeitos da anulação. Tem algumas hipóteses que o Supremo Tribunal Federal, ele aplica a anulação efeito para o futuro, efeito ex nunc, só que são exceções, tá? O efeito é modulado, isso é exceção, porque em regra o efeito é retroativo. E a revogação? Então, ato ilegal será anulado, ou pela própria administração, pelo Poder Judiciário, em regra efeito ex tunc. Revogação não, hein? Qual que é o tipo de ato que será revogado? É o ato administrativo legal. Só que, embora legal, é um ato inútil, inconveniente, inoportuno, e somente a própria administração pública poderá revogá-lo. Poder Judiciário, agindo como tal, ele não poderá revogar um ato legal de um outro poder, somente anulá-los. Mas calma lá, professor. E quando o próprio Tribunal de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, revoga um ato dele? Opa, nesse caso não é o Poder Judiciário que está agindo, é a administração pública do Poder Judiciário. Cuidado, somente a própria administração pública dos três poderes é que revogará o seu próprio ato legal inútil. E já que o ato revogado é um ato legal, respeitar-se-á o que ele produziu, efeito para o futuro, efeito ex nunc, ok? Vamos lá, gente, outro ponto bacaninha é esse aqui, ó. Não se esqueçam também, só para fechar a conta e para que possamos aí aproveitar o tempo que ainda temos para abordar outros temas, venham comigo, ó. Convalidação do ato administrativo. Vamos lá, gente, muito bem. Muita alegria, você fala assim, uau, que alegria. Estamos tentando. Gente, convalidação. O que é a convalidação do ato? É fácil. É a correção do ato administrativo desde que ele tenha um vício sanável, desde que ele tenha um vício consertável. E já adiantando, o efeito da convalidação do ato é ex tunc, efeito retroativo. Se o ato é convalidado, se o ato é corrigido, ele será tido como válido desde o início. Termo de posse.
2005, faltou uma assinatura. Vício de forma. 2010 foi convalidado, o efeito é retroativo, o ato é tido como válido desde o começo. Muito bem. Atenção por quê, gente? Ó, nós temos 3 modalidades de convalidação. Quais são as 3 modalidades? Convalidação pela ratificação. Ratificação. O que seria uma convalidação pela ratificação? É quando o ato é convalidado por uma autoridade distinta daquela que praticou o ato. Convalidação pela ratificação. Legal. Temos a convalidação pela confirmação, quando o ato é convalidado pela mesma autoridade que o praticou. Então, confirmação é um tipo de convalidação que o ato ele é convalidado pela mesma autoridade que o praticou. Show de bola. E para fechar aqui, gente, ó, temos a convalidação pelo saneamento. Quando o particular beneficiário do ato, ele convalida. Outra autoridade corrigiu, ratificou. Mesma autoridade confirmou. E, nesse contexto aqui, o particular corrige, é o saneamento. Beleza? Muito bem. Daí você fala assim, professor, pergunta, quer dizer então que não importa o elemento em que se dá o vício do ato, ele sempre pode ser convalidado? Não, não é bem assim não, gente. A depender do vício, aliás, a depender do elemento onde se dá o vício do ato, ele é nulo, inconvalidável ou anulável, convalidável ou não. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá, gente. Vício no motivo, ato nulo, inconvalidável. Vício no objeto, qual que é a regra, pelo menos? Ato nulo, inconvalidável. Vício na finalidade, ato nulo, inconvalidável. O vício na forma e na competência torna o ato que, gente, anulável, anulável. A depender do caso, você convalida e, se não rolar, você anula. Então, vício na forma e na competência torna o ato anulável. A depender do caso concreto, você, agente público, você convalida. Se não for possível, você anula. Ok? Legal. Amigos e amigas, venham comigo. Vamos aqui mudar o tema. Vamos aqui virar aqui o disco. Vamos aqui tratar de um outro ponto importante. Então, já tratamos aqui dos conceitos de administração pública, conceito objetivo, subjetivo, amplo ou estrito. Também já tratamos do que, gente? Tratamos aqui dos principais pontos aqui dos atos administrativos. Outro tema que eu também gostaria de relembrar com vocês, gente, tema importantíssimo, tema importantérrimo, é o tema licitação. Eba, professor, eu odeio licitação. Não, gente, não odeia não, você gosta. Vamos fingir que é legal. Vamos lá, gente, ó. Próximo tema que queremos tratar é o tema licitação, que é que tem uma questão polêmica. Por que polêmica, gente? Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Então venham comigo, coloque assim, ponto de número 3, licitação. Licitação. Amigos e amigas, não se esqueçam do quê? Que a licitação é mais uma espécie de processo administrativo que tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, buscar a proposta mais vantajosa quando a administração for contratar particulares, que nem sempre será a de menor preço. Segundo objetivo, fazer valer o princípio da isonomia, ou seja, garantir um tratamento igualitário àqueles que querem contratar com a administração. E o terceiro objetivo, promover o desenvolvimento nacional sustentável. Ok. Outro ponto importante, venham comigo. Na Constituição Federal, lógico que a licitação é prevista. Ela tem assento constitucional. Aqui, gente, ó, temos lá o artigo, aliás, sem parênteses. Qual que é o primeiro dispositivo da Carta Magna que vai tratar desse tema tão importante? Ó, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele vai tratar desse tema instigante. Temos também aqui, gente, o artigo 175 da Carta Magna, que também vai tratar lá do tema em questão. E, por fim, gente, temos aqui o artigo 22, inciso 27, também da Constituição Federal, que vai tratar desse tema tão bacana. Vamos lá, gente, ó. Artigo 37, inciso 21 da Carta Magna vai trazer o quê? Algumas condutas que, se forem realizadas pela administração pública, requererão uma licitação prévia. Que condutas? Aqui, ó. Compras. Quando a administração pública for às compras, ela deve licitar. Quando a administração pública realizar obras, deve licitar. Quando a administração contratar um serviço, deve licitar. Quando a administração pública realizar alienações, como assim alienações? Por exemplo, vender um bem apreendido, tem que licitar. E quando a administração pública realizar locações, ela deve o quê? Licitar também. Sempre em regra. Diante destas hipóteses, em regra, por quê? Nós temos aqui algumas exceções, onde a própria lei admite a contratação direta sem licitação, tá? Mas, em regra, tem que licitar. O artigo 175 da Constituição, 175 caput, ele vai tratar do quê, gente? Dos institutos da concessão
e também da permissão. Só para relembrar, gente, o que seria aqui mesmo a concessão e a permissão? São contratos pelos quais a administração pública, os entes centrais, delegam a particulares, geralmente, a execução de um serviço público. E o Constituinte, ele foi claro, sempre que a administração pública delegar a execução de um serviço público a um particular, através da concessão da permissão, sempre através de licitação. Muito bem. E por fim, coleguinhas, vamos puxar para cá, ó, o artigo 22, inciso 27 da Carta Magna, ele nos traz qual informação? Que é uma competência privativa da União, editar uma norma, editar uma lei com normas gerais sobre licitação e contratos. Então, compete privativamente à União editar uma lei geral sobre licitação e contratos da administração pública. Professor, então quer dizer que já que é uma competência privativa da União, estados e municípios jamais poderiam legislar sobre tais temas? Não, gente, cuidado. Competência privativa da União para criar uma norma geral. Agora, nada impede que estados e municípios editem normas específicas, desde que não contrariem a norma geral, ok? E essa lei geral federal já existe? Já. Existem várias leis federais gerais. Aqui nos interessa essa aqui, gente, ó. É a Lei 8666 de 93, que é a principal lei geral sobre os temas licitação e contrato da administração pública. Legal. Outro ponto que eu quero relembrar com vocês, dentro aqui da temática licitação. É isso aqui, gente, ó. Contratação direta sem licitação. Então, exceção, a administração pública, ela vai realizar uma contratação direta sem licitação. E cuidado, hein? Contratação direta sem licitação é exceção, porque, em regra, prioriza-se a licitação, ok? E só cabe aqui nas hipóteses do artigo 3721, não cabe aqui na hipótese do artigo 175 caput. Aqui é sempre através de licitação. Boa. Relembrando, gente, contratação direta é um gênero, nós temos duas categorias. Inexigibilidade, eu vou abreviar, tá? Inexigibilidade, ok? Temos aqui também, gente, ó, além da inexigibilidade, temos aqui a dispensa. Inexigibilidade e também a dispensa. Gente, qual que é a semelhança entre a dispensa e a inexigibilidade? São situações que a administração pode contratar sem licitação. Só que na inexigibilidade, por que a administração pública não licita? Porque não há competição. A competição é inviável. Lá no artigo 25, que é um rol exemplificativo, tá? Vários exemplos. Contratar um artista, só tem um fornecedor. A gente não tem competição, tem que ser aquele cara, tem que ser lá o Naldo Bene, né? Para aquele grande show no município. Não tem competição, licitação inexigível. E é um rol exemplificativo. Na dispensa, coleguinhas, há competição, tá? A competição ela até pode ocorrer, é viável. Só que por mais que haja competição, tem algumas situações que a lei proíbe. Sempre que a lei proibir a licitação, ela será o quê, gente? Dispensada. Na licitação dispensada, a lei proíbe. Por exemplo, ó, quando o Estado, ele, por exemplo, vende bens públicos imóveis que decorram de um programa habitacional. Por exemplo, casas do Minha Casa Minha Vida. A União não pode licitar, a lei proíbe isso, sob pena de desvirtuar o programa habitacional. Vamos lá, lance mínimo 50 mil reais. Não, gente, não. A União vai doar diretamente a quem precisa ou venderá a preço de custo, ela não pode licitar, tá? A lei proíbe. Lá no artigo 17, inciso 1 e inciso 2. Inciso 1 e inciso 2, ok? Legal, é um rol taxativo, hein? E temos aqui também, gente, algumas situações em que, por mais que haja competição, a lei não obriga. É o agente público que ponderará se é interesse público licitar ou não. A lei não obriga. Sempre que havendo competição e a lei não obrigar, pode gabaritar. Tratar-se-á de uma licitação dispensável. Licitação dispensável. E aqui o bicho pega, hein? Por que o bicho pega? São 35 possibilidades, de acordo com o artigo 24, onde a licitação ela é dispensável, a lei não obriga. São 35 possibilidades. Guerra, calamidade pública, emergência, dentre tantas outras. Amigos do peito, do coração, futuros advogados bem-sucedidos. A dica de passeio. Aliás, dica de OAB. Primeiro, decorar a palavra forte, né? Primeiro memorize o que é inexigível, poucas hipóteses. Depois memorize o que é dispensada, pouquíssimas hipóteses. O que não for dispensada, teteia, pouquinha coisa. Inexigível será o quê? Dispensável,
35 possibilidades, tá? Legal. E para fechar a conta aqui, gente, para fechar a conta, venham comigo, vamos aqui relembrar das modalidades de licitação. E aqui está a questão polêmica, gente. Por quê? Qual que é a polêmica? As modalidades comuns, um dos critérios para você definir qual que você utiliza é em relação ao valor estimado da contratação. Ok, gente? E esses valores estavam desatualizados há quase 20 anos. E foi promulgado um decreto federal que atualizou esses valores. Só que esse decreto, gente, que atualizou os valores das modalidades de licitação, ele foi publicado após a publicação do edital do 26º Exame de Ordem. E o próprio edital, gente, do Exame de Ordem, a FGV, ela fala, legislação que for criada, modificada após a publicação do edital, ela não será cobrada. Então, por mais que esse edital ele já tenha sido publicado, ele não nos interessa por quê, gente? Porque ele foi publicado após a publicação do nosso edital. Então ainda trabalharemos com os valores desatualizados, tá? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Temos aqui as modalidades. Gente, cuidado, hein, pelo amor de Deus. Modalidades não se confundem com tipos de licitação, tá? Modalidades não se confundem com tipos. Modalidades são procedimentos. E os tipos são o quê? Critérios para o julgamento. Critérios para o julgamento. Artigos 22 e 23 da lei, tem lá as modalidades. Por exemplo, o menor preço é um critério para o julgamento, é um tipo de licitação. Agora, por exemplo, aqui, ó, a concorrência é uma modalidade. Vamos colocar aqui, gente, as modalidades da lei 8666. Temos aqui a concorrência, legal. Além da concorrência, temos aqui a tomada de preços, pura vida. Legal, gente. Você fala assim, professor, eu adoro licitação. Então procure um médico já, que não é comum, tá, gente? Convite é mais uma modalidade. Temos além do convite o leilão. E também temos lá o concurso. Vamos aqui destacar alguns pontos principais de cada modalidade, lógico, sem contudo esgotar aqui as informações. Vamos lá, gente, ó. Concorrência. Primeira característica. Qualquer interessado participa. Não se exige o cadastramento prévio. E por que eu destaco isso, gente? Porque em outras modalidades... Em algumas modalidades, exige-se um cadastramento prévio para que você participe. Concorrência, qualquer interessado participe, hein? Outro ponto, ela será utilizada para contratações vultosas. Por exemplo, ó, obras ou serviços de engenharia cujo valor estimado superar R$1,5 milhão, você deve utilizar a concorrência. Valor desatualizado, que é o que nos interessa agora, tá legal? Se forem compras e demais serviços que não são de engenharia, você também pode, aliás, você deverá aqui utilizar a concorrência. Então, compras e demais serviços que não são de engenharia, que superarem um montante de R$650 mil, você aqui pode optar pela concorrência. Legal, muito bem. Tomada de preços. Aqui tem que estar cadastrado. Em regra, só participa aquele que estiver previamente cadastrado perante a própria administração pública. Agora, mesmo que você não esteja, se você demonstrar que tem condições para o cadastramento em até 3 dias que antecedem o prazo final para que você entregue as propostas, você tem o direito de participar. Legal. A concorrência é para médio vulto. Por exemplo, aqui, gente, ó, obra ou serviço de engenharia até R$1,5 milhão, você pode optar aqui pela tomada de preços, tá, gente? Então, tomada de preços tem que estar cadastrado ou comprovar que tem condições para tanto em até 3 dias que antecedem o prazo final para a entrega das propostas. Boa! Para médio vulto, até R$1,5 milhão, valor desatualizado que nos interessa agora. Não repita isso. Tudo bem, não repito então, tá bom? Mas, ó, não se esqueçam. E a tomada de preços, a gente também é utilizada para quê? Aqui, ó. Para compras e demais serviços que não superarem um montante de R$650 mil. Ok? Legal. Convite é tão simples que é a própria administração pública que convidará no mínimo 3 interessados cadastrados ou não. Só que, se você estiver cadastrado e não foi convidado e exigir o convite em até 24 horas que antecedem o prazo final para a entrega das propostas, a administração também deverá convidá-lo. Boa! E o convite é para pequeno vulto, gente, pequeno vulto. Obra ou serviço de engenharia até R$150 mil e compras e demais serviços até R$80 mil, tá? Então, até R$150 mil e compras e demais serviços até R$80 mil, você pode aqui optar pelo convite. E não se esqueçam, qual que é a velha máxima? Onde cabe o convite, cabe a tomada. E em qualquer caso, cabe a concorrência. Quem pode mais, pode menos, gente. Onde cabe o convite, cabe a tomada. E em qualquer caso, a concorrência. Leilão.
Utilizado para quê, professor? Alienação de bens apreendidos. Em algumas situações, você pode também utilizar o leilão para alienar bens públicos. Cuidado, hein? Alienar um bem público, em regra, é pela concorrência, ok? Tem algumas situações que você pode alienar um bem público optando ou por ela ou pelo leilão. Por exemplo, ó, bem público móvel inservível, cujo valor da avaliação não supere até 650 mil reais, você pode aliená-lo ou pela concorrência ou pelo leilão. Ok? Legal. E o concurso é para a seleção do melhor trabalho técnico, científico, artístico, mediante prêmio ou remuneração, que será lá conferida ao vencedor. Tudo bem, meus amigos? Então foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa revisão. Tenho certeza que você terá sucesso, será aprovada nesse exame de ordem e nos encontraremos na segunda fase, porque você tomará a sábia decisão de escolher o direito administrativo. Beijo no coração, muita paz e tudo de bom. Valeu!